Meu nome é Paulo Roberto Bala Júnior, professor de Geografia. Eu vou falar um pouco para vocês aí de geopolítica e conflitos internacionais. Na verdade, conflitos atuais em escala global. Essa aula é mais um recorte, porque a gente não vai falar de vários conflitos. Vou falar especificamente do confronto da Ucrânia e dos Estados Unidos. Vou falar um pouquinho de geopolítica, vou falar um pouco de política, vou falar um pouco também de economia, né? O confronto da Ucrânia e da Rússia é um confronto bem complicado, porque antigamente, quando a gente se falava em guerras, a gente só falava do prejuízo bélico, do prejuízo de vítimas e do prejuízo psicológico das pessoas. Hoje em dia, há um prejuízo econômico muito complicado nessas questões desses confrontos, em específico desse, né? Principalmente, vou falar um pouco em relação ao Brasil, que o Brasil, queira ou não, é um país que tem uma dependência econômica muito grande de vários países do mundo. A gente está nos BRICS junto com a Rússia e com a China, que se posiciona abertamente do lado da Rússia. A gente tem o segundo parceiro comercial do Brasil, que é os Estados Unidos, e se posiciona do lado da Ucrânia. A gente precisa dos fertilizantes agrícolas da Rússia, do Nordeste para cima, no Brasil. A gente precisa para corrigir o solo. A gente precisa do petróleo, a gente precisa do óleo da Ucrânia, principalmente do trigo. Então, não é interessante que aconteça esse confronto, porque a gente tem, né, além de ficar difícil um posicionamento para o Brasil, a gente não é legal que a gente tenha os principais parceiros do Brasil enfraquecido economicamente. A Ucrânia tenta com a questão de armamentos enviados dos Estados Unidos a qualquer custo a resistir a esta ocupação, essa invasão. A princípio, os Estados Unidos colocou diferentes formas de sanções à Ucrânia, diferentes formas de sanções. A Ucrânia não, exatamente a Rússia, ratificando. E essas sanções seriam várias empresas americanas de outros países foram retiradas da Rússia, né? E vários bens de oligarcas russos foram apreendidos, presos, e o objetivo a princípio era enfraquecer a Rússia economicamente, o que é bem complicado, até porque a Rússia demorou bastante para fazer um confronto armado. É um país autossuficiente em ouro, autossuficiente em petróleo, tem reservas em ouro, tem petróleo. É um país que tem a Europa na mão, que tem a questão do gasoduto. A Ucrânia interessa muito para a Rússia, já são restícios da separação da Guerra da União Soviética. E então, pois bem, interessa porque o solo da Ucrânia é uma região onde a Europa é basicamente formada por erupções vulcânicas, é um solo altamente fértil. A Rússia é mais ocupada na metade para o lado da Europa, então a questão da segurança alimentar é uma coisa que pesou muito. A Ucrânia também tem usinas nucleares que servem para fazer bomba atômica, tem urânio enriquecido, serve. Então, a Crimeia eles já anexaram, que é um lugar que é um porto para escoar a produção. Então, a Rússia tenta de toda forma, os Estados Unidos tentam fazer com que a Ucrânia reverta isso. Na minha opinião, não sei, não entendo muito bem de economia, mas acho que o tiro dos americanos saiu pela culatra.
porque a Rússia privatiza todas essas empresas. Mas ficou bem complicado no cenário brasileiro, porque antigamente a gente tinha um mundo multipolar. Não, primeiro era um mundo bipolar, com dois polos. Segundo foi um mundo multipolar. E agora a gente volta a ter um mundo bipolar de novo, o Ocidente contra o Oriente. A Rússia se alinhou com vários países do Oriente Médio, onde os Estados Unidos fez bastante confronto, no Irã, né? A questão da Palestina, agora que tem o apoio da Rússia, do Hamas. Então, são vários micros conflitos que acabam aí a dar a impressão que no jogo da geopolítica agora é todo mundo para derrubar os Estados Unidos. Depois eles se arrebentam entre eles, né? Então, no ponto de vista econômico, é uma perca muito grande para o Brasil, nas questões comerciais, nas questões de que o segundo maior parceiro do Brasil, os Estados Unidos, já se torna enfraquecido, né? Os Estados Unidos têm mudado a política deles desde a época do Barack Obama, onde ele tinha uma política mais neoliberal, mais protecionista, mais neoliberal. Barack Obama era mais neoliberal, com questões de migrações, com questões aí de deixar os Estados Unidos mais livres, né? Entra o Donald Trump tem uma política mais protecionista. Entrou o Joe Biden, que tem uma política mais aberta com questão dos imigrantes, com questões de parcerias com outros países, entende que tem que defender a Ucrânia desta ocupação. Vai depender muito, esse confronto ainda vai ter as cenas dos próximos capítulos, e a gente ainda vai aguardar o que vai acontecer depois das eleições. A princípio era Joe Biden versus Donald Trump. Depois disso tudo, houve algumas pesquisas, de intenções de voto, e aí o pessoal notou que o Joe Biden estaria fora de combate, lança a vice dele, a Kamala Harris, né, a candidata a presidente, está bem acirrada. Donald Trump já anuncia abertamente que ele não vai mais enviar mais nenhum pacote de armamentos para a Ucrânia, porque, segundo ele, isso fragmenta as forças armadas americanas, e de certa forma isso é um jogo geopolítico que deixa os Estados Unidos mais fracos. É muito dinheiro colocado em guerras, né? E desde já diz que tem um bom relacionamento com o Xi Jinping, presidente da China, Donald Trump, e também com o Vladimir Putin. Então, se o Donald Trump ganha, a gente vai ter cenas no próximo capítulo dizendo que a Rússia não vai ter mais, a Ucrânia não vai ter mais armamentos. Então, e aí volta a fazer o que eles já fizeram há tempos atrás. Acredito que no jogo da geopolítica aí eles vão sentar a Rússia, Estados Unidos e a China, na visão do Donald Trump, e repartir as coisas, né? O que seria bem mais fácil do que uma superpotência entrar em confronto com a outra. Na visão da vice-presidente, continua fornecendo os armamentos para a Ucrânia, e que, de certa forma, tudo isso foram restícios da questão da separação da antiga União Soviética, que em 1990, 91, o Gorbachev
separou algumas repúblicas. Mesmo o Gorbachev separando essas repúblicas, a Rússia continua com uma grande influência no continente europeu. E essas influências, no leste europeu, essas influências são muito grandes. E a Rússia tem um certo comando desse pessoal aí. O que fica mais difícil, o relacionamento e as partes comerciais, principalmente para o Brasil. Sérias consequências. A gente aguarda que isso tenha um fim o mais rápido possível, pelas questões econômicas e também um eminente perigo de um confronto em escala global, na questão de uma guerra nuclear, que aí seria uma catástrofe maior ainda. Mas a questão da único exclusivo financeira está sendo muito difícil para o Brasil e para os países subdesenvolvidos que dependem dessas potências, principalmente o Brasil, que depende de várias potências aí ao redor do mundo. Então, eu pensando nisso tudo, trouxe um questionário das consequências da guerra da Ucrânia para o Brasil e o mundo, e espero que vocês respondam e entreguem de volta para mim. Passa para trás.